Tá bom, uma coisa que explodiu na minha cabeça ultimamente é que, sendo nutricionista de mulheres pelo Brasil, as pacientes que eu acompanho que mais tiveram uma transformação no corpo, inclusive até as amigas que eu tenho que mais tiveram uma transformação boa no seu corpo, não são, e close em mim, não são aquelas que mais fizeram truquezinhos pra secar. Não são as mulheres que fizeram umas paradinhas. Essa paradinha, sabe? A dieta detox, a dieta low carb, a dieta que tira o docinho às vezes, que a gente gosta tanto de comer no fim do dia. E também não são as mulheres que entupiram a casa delas de suplementos, que abre assim a porta e tem trocentos suplementos ali para otimizar metabolismo, vitamina, não sei o que lá. Não. E também não são as que mais fazem cardio e ficam horas e horas e horas na academia. Curiosamente, esse padrão oculto se manifestou também na minha trajetória. Dentro da minha vida, sempre que eu tentava ser extrema na dieta e focar absurdamente em tirar os doces, comer mais alface, fazer mais cardio, fazer mais bike, a minha fome aumentava, o meu saco enchia com esse negócio de dieta e eu não conseguia manter aquilo. E aí, isso alugou um triplex na minha cabeça, porque eu cheguei na conclusão que o que mais transformou o meu corpo, o corpo das mulheres que eu acompanho e o corpo das minhas amigas, pacientes, mulheres ao longo do Brasil e que eu observo, são umas coisas meio chatas. Monótonas, entendeu? Não é aquela parada tipo, uau, caraca! Mas, gente, juro pra vocês, tá? Eu boto minha mão no fogo aqui. Diferentemente dos outros truques de emagrecimento, esses truques meio chato, meio sem graça, eu conseguia manter eu e uma carambada de mulheres. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você alguns hábitos sem graça pra transformar o seu corpo que você pode e deve começar a fazer a partir de hoje. Que vão te dar mais resultado do que essas coisas mirabolantes que a gente vê na internet. Isso daí eu garanto a você. Vou pegar meu café. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Daiana Parizato, sou nutricionista de mulheres, influenciadora da área da saúde e para muitas de vocês também amiga. Então, nesse espaço aqui, a gente compartilha informações, conceitos de vida para transformar o teu corpo e a tua autoestima. Se o nosso santo bater, o meu, o seu, o nosso, o vosso. Considere se inscrever ao final desse vídeo, porque diz a lenda que o conteúdo aqui é bem bom. O primeiro truque chato que eu parei de fazer foi parar de comer saudável. Veja! Eu acho que eu nem sabia o que era isso. Pensa você agora no que é um prato saudável. Imagine agora 3, 2, 1, pá. Você imaginou alguma coisa com frango? Eu tenho certeza. Beleza, vou tentar adivinhar. Você imaginou algo com alface? Tem que ter uma alface. Não tem outra. Tá, tem arroz? Talvez nem tenha arroz, não sei. 99% das mulheres associaram que dieta ou comida saudável era algo meio ruim. E eu, nessa fase aqui, me entupia de comida ruim, nessa mesma premissa também. Uma vez, eu lembro que eu viajei para os Estados Unidos e eu queria muito ser fitness naquela viagem. Então, sempre que a gente ia para mercadinhos ali, tinha aqueles potinhos de salada meio enlatada ou no plástico, sabe? Eu pegava lá e botava para dentro para comer no almoço, ou enfim. Normalmente era uma alface, um frango e às vezes alguns croutons ou até um molhinho junto. O fato é que eu comia aquela parada e eu senti uma fome insana. 40 minutos depois, aí eu amassava um donut. Equilíbrio, né, amores? Só que aí que tá. Esse jeito de pensar e de agir com o nosso corpo tá errado e não vai levar o seu corpo para um outro patamar. E eu percebi isso. Então, ao longo do tempo, eu acabei desenvolvendo uma solução para lidar com esse problema. Eu aprendi a montar refeições que não eram só saudáveis, elas eram PGS, práticas, gostosas e saudáveis. Insano. Práticas. Não pode levar 30 anos para fazer. Se a refeição é complicada, a gente desiste de ficar fazendo ao longo do tempo, a gente faz uma vez ou outra, depois cansa e larga fora, entendeu? Tem que ser prático. Gostosa. Se a comida é ruim, você não quer comer. Simples assim. Uma comida sem graça, uma dieta sem graça não vai sustentar direito a vida das pessoas. E a gente tem que parar de ser utópico e imaginar que com a gente vai ser diferente. A gente não gosta de comer comida ruim. Você gosta de comer comida ruim? Pois é. Eu também não. E saudável. E saudável aqui tem 2 critérios. O primeiro é, de fato, ser um alimento nutritivo. E segundo, precisa necessariamente levar você pro teu objetivo
físico. Aí a gente já começa a abrir a caixa, né? Porque ser nutritivo não é ter uma alface no teu prato. Ser nutritivo tem que seguir alguns critérios principais para você já saber o que você tem que fazer na dieta. Primeiro, refeição completa tem que ter um carboidrato, seja uma batata, um arroz, até mesmo um pão. Ah, nutri, pão inflama? Não, pão não inflama quem não tem intolerância digestiva com o glúten, com o pão especificamente. Então pode entrar um wrap, pode entrar também batata doce, a própria abóbora cabotiá, porque esse tipo de nutriente te dá energia para treinar melhor, para você não ficar só magra e derretida, mas você ter musculatura, você ter músculos ali para te trazer uma boa definição, te dá energia para você viver o teu dia. Próximo ponto, tem que ter proteína. A proteína ela é uma peça muito chave para aquilo que a gente fala de recomposição corporal. Sempre que eu falo para as minhas meninas aqui do YouTube e eu compartilho com vocês a minha história, falando que eu fui desse corpo para esse e que a diferença eram uns 2 quilos, vocês sempre bugam a cabeça, porque, cara, é uma Daiana completamente diferente essa foto da outra. Beleza, só que a recomposição corporal não é só a gente perder peso, é a gente ganhar músculo, que vai deixar a gente definida, e perder a gordura, que vai fazer a gente ficar com um corpo um pouco mais desenhado, mais estético, mais saudável também para quem tá ali no seu sobrepeso e realmente precisa reduzir. E as proteínas, elas têm um papel fundamental nesse cenário. Sem proteína adequada, não existe definição e também te dá fome muito rápido. Então, às vezes, se você quer sempre beliscar e pegar alguma coisa, começa a pensar se a tua ingestão de proteína tá adequada ou não. Nutri, quanto de proteína eu preciso comer para ter esse objetivo corporal? Vai variar, tá? Não é um dado fixo. Eu normalmente trabalho com 1,5 gramas de proteína até 1,8, é um dado bacana, gosto de trabalhar. Às vezes sobe mais ou menos a depender ali das peculiaridades da pessoa. Ponto 3, a gente precisa de fibra. Vegetais, frutas, leguminosas, eles modulam o teu intestino e são ótimos nutrientes para você. Inclusive eu brinco que comer comida colorida em variedade é o melhor skincare que existe. Quantas vezes, né, a gente não se entupefa de produtos na cara. É um produto atrás do outro. A gente é tanta camada, assim, que a nossa cara fica com 50 toneladas, assim, ó. E a gente não come um tomate. Não tem um licopeno, né? Não tem um antioxidante. Ai, gente, Deus abençoe nós. E também gorduras calculadas para dieta. Por muito tempo, as gorduras foram demonizadas e as pessoas têm medo de inserir porque, de fato, é um macronutriente mais calórico. Enquanto 1 grama de proteína ou 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, a gordura vai ter 9. E tudo bem a gente saber disso e evitar o exagero de gordura, mas quando você come, por exemplo, um ovo que vai ter uma gordura, algumas oleaginosas como sementes, amêndoas, castanha do Pará ou até mesmo um pouquinho de azeite na sua refeição, você tá inserindo nutrientes essenciais para o teu corpo, super saudáveis e que também te ajudam ali na parte hormonal. Então, calculadinho, com intenção, faz total sentido inserir também para refeições saudáveis. E como fazer essa montagem na prática? Bom, o que eu comecei a fazer era buscar refeições que cumpriam o critério de PG. Elas têm que ser práticas, gostosas e saudáveis também. E foi nisso que eu encontrei o bolinho de micro-ondas, que as minhas pacientes são fascinadas, o pão pizza, que as minhas pacientes surtam também, a panqueca de leite ninho, que fica com um creme bem gostoso em cima, o hamburguinho, o pão com ovo, o iogurte com whey, enfim, você vai encontrando. E a gente emenda daí para o item 2. Crie um arsenal de refeições PGS. Ao longo da sua trajetória da vida saudável, quando você botar o pezinho para começar, você vai perceber que você vai virar meio que sommelier de receita, né? Você vai começar a fazer um monte de receita toda. Vai ter umas receitas que a comida vai ficar horrorosa, gente, que vai ficar uma coisa tenebrosa. Já, todo mundo, assim, já fez aquelas receitas que é tão ruim, bicho, que fica uma gororoba, entendeu? Dá até vergonha de postar. E dá mesmo, você vai errar numas coisas. Já tô te avisando para você saber, mas você vai encontrar receitas boas e é muito importante que você guarde elas, porque chega uma hora da vida corrida, vamos combinar, a gente não faz só isso da nossa vida, que a gente vai precisar de coisa prática. Você tá trabalhando, tá no corre, tá com a cabeça aqui, ó, a mil. Não dá pra ver todas as receitas da Dai. Pô, o que eu vou fazer? Beleza, tu vai lá pro teu arsenal de PGS. Já aquelas receitas que já deram certo, elas voltam pra você muito mais rapidamente. Às vezes o pessoal me pergunta, Nutri, por que você come iogurte com whey todo dia de manhã? Mas é toda vez, eu vejo teus stories no Instagram, tá lá, Pretty Woman, Walking Down the Street, que eu amo essa música, eu sempre boto essa música nos stories, iogurte com whey fruta, iogurte com whey fruta. Mas, gente, sinceramente, é prático, cara. Eu calculei o tempo que eu demoro pra fazer, 4 minutos e 30. Meu Deus!
4 minutos e 30 é muito bom. Às vezes um pão com ovo é a mesma coisa, ao mesmo tempo também. Então você vai encontrando essas coisas e nem pensa mais. Começa a ficar automático. E aí, ser saudável começa a ficar mais fácil, sacou? Sempre que você entrar num programa de emagrecimento meu, seja o Minutri ou até mesmo o nosso desafio, você vai ver que as receitas são muito gostosas, elas funcionam e são rápidas, porque é isso, tem que ser rápido, meu amor. A gente não tem muito tempo aqui pra perder. E aí a gente vai pra dica chata, mas que explodiu na minha cabeça, que é a dica número 3. Não faça marmita pronta. Tenha comida prontas em blocos. Venha cá. Eu lembro de fazer marmitinhas e eu deixava elas todas montadas. Sempre assim, sabe, no potinho? Com um purezinho, a carninha, nananã. Beleza, isso funcionava e às vezes quando você precisa transportar, isso vai ser útil por um tempo. Porém, é muito legal você ter comida pronta separada em pecinhas para você fazer rodízio delas e não enjoar. Então, exemplo, você vai comer às vezes, você vai fazer comida para dieta, tu vai comprar um frango e um patinho moído, tá? Então vai comprar frango desfiado, patinho moído. Aí você vai comprar também pão, vai fazer arroz, vai fazer purê de batata, vai fazer cenoura, vai fazer brócolis. Você consegue fazer um mix. Um dia você come pão com carne moída e brócolis. Outro dia você come purê com frango e cenoura. Outro dia você come purê, frango e brócolis. Outro dia você come um sanduíche de frango. Você tá entendendo? Então a comida saudável, ela tem os mesmos componentes, só que ela é inserida de uma forma diferente. Quando você bate o olho e para pra olhar aquela comida, parece que é uma coisa nova, mas o seu cérebro assimila muito essa diferenciação. Então, poxa, vai fazendo umas comidas diferentes, seu cérebro assimila que você tá inserindo coisa nova, te dá um reforço positivo ali, entendeu? Então, essa sacada de não blocar a comida tudo em marmitinha e fazer ela meio diferente pra você conseguir ir montando, é bem legal, bem útil, bem prático. E aí, emendando com o que eu acabei de falar, a gente precisa falar dos hacks visuais. Gente, a cumbuca, a teoria da cumbuca aqui, ela vai alugar um triplex na sua cabeça. Fazia muito tempo que eu percebia que as minhas pacientes enjoavam de comer comida de dieta. Mas isso é normal, porque quando você começa a comer saudável, você vai comer comida natural. E comida natural é aquilo, é um legume, é uma fruta, é um arroz, é um frango, é uma carne. Só que, além de alguns hacks que eu uso pra tornar a comida mais gostosa e saborosa, que tem vários vídeos aqui do canal, uma coisa que mudou muito a minha percepção foi entender que nós não comemos só o que entra na nossa boca, mas o olhar do alimento muda totalmente a nossa percepção de sabor. Você já deve ter percebido que em restaurantes, às vezes mais requintados, mais chiquezinhos, eles cuidam muito com o empratamento. Sempre é um prato diferente, uma coisa meio colorida, para te passar uma mensagem no olhar. E isso não é à toa. Quando a gente olha para uma comida visualmente bonita, isso já nos dá alguns elementos de prazer e dispara no nosso cérebro de uma forma quase que instantânea, porém também é imperceptível. Então, quando eu comia comida no prato branco, eu não sei, não é que era ruim, a minha comida sempre foi muito bem temperada, mas ela não tinha um apelo tão grande quando eu troquei o meu prato branco por cumbuca. Menina, cumbuca mudou minha vida, assim, ó. Eu sou uma cumbuqueira. Coisa feia de falar, né? Cumbuqueira. Acabei de inventar esse termo. Mas enfim, eu como minha comida numa cumbuquinha, que é assim, desse jeito que vocês estão vendo na foto, sempre ela, e a comida ficou mais gostosa. Quando eu falei isso para as minhas pacientes, elas começaram a testar, elas falaram, menina, não é loucura sua, não é verdade. A comida na cumbuca fica melhor. Então, talvez você possa... Eu não sei, tem várias cumbuquinhas da Shopee, no Mercado Pago. Eu não tenho link de nada, tá, gente? Só tô falando aqui pra vocês procurarem mesmo, porque a comida fica mais gostosa e a apresentação fica diferente. A mensagem no seu cérebro também, a mudança sensorial muda a forma de você perceber os sabores da sua dieta. Experimenta. Depois volta aqui e me fala. O item 5, ele é muito importante para pessoas ansiosas. Se você sente que você se descontrola demais com comida, que você come e começa comendo um quadradinho de chocolate, quando vê matou a barra inteira, ou às vezes senta no sofá, tem um monte de comida para comer pipoca, coisa e tal, quando você pisca, a comida desapareceu. O Mindful Eating, ele entrou muito bem no meu processo de mudança alimentar, tá? A gente tá sempre comendo, olhando o celular, vivendo no piloto automático e sem perceber direito o que a gente comeu. Em 20 minutos, a gente come, engole a comida e pensa, menina do céu, comeram uns 700 disso aí. Amassariam 8.000 vezes o que eu comi. E isso acontece muito também por causa da nossa ansiedade. E a ansiedade, ela é sabotador de muita
paciente. Inclusive, é um dos fatores do rebote que o Minutri busca tratar. Reduzir o comer por ansiedade para te ajudar a construir o corpo que você gosta. O link do Minutri tá aqui na descrição desse vídeo. O jeito certo pra gente começar a trabalhar isso aqui é usar o Mindful Eating no nosso dia a dia, que é uma técnica de concentração no processo alimentar. É basicamente comer sem distração, sem celular, sem trabalhar, sem estar andando, de fato se sentar à mesa, e mesmo que de forma rápida, às vezes você tem pouco tempo para almoçar, mas de fato sentar à mesa e se concentrar naquilo que você está comendo. Pelo menos em uma refeição no dia, você parar e sentir o gosto daquela refeição que você preparou, até fechar os olhos e se concentrar realmente nesse momento. Isso melhora a tua relação com a comida e também ajuda a evitar exageros. Gente, vocês perceberam que assim, tudo que eu falei aqui é muito legal. Nada disso vai vender tanto quanto prometer que uma cinta emagrecedora vai derreter a sua gordura. Mas aqui dentro do nosso canal, a gente tem um compromisso muito grande com a verdade. Então eu só passo pra vocês o que funciona. E talvez por isso que a nossa comunidade seja tão engajada. Porque vocês sentem isso do outro lado e fazem as coisas que eu falo pra vocês com tanto amor. Então eu te juro, se você se comprometer a fazer pelo menos 2 que seja das informações que eu te passei aqui, o teu corpo vai mudar, a tua disposição vai explodir, você vai perceber as mudanças notórias na sua roupa, na calça, ainda que não seja o discurso mais comercial. É o que funciona, é o que você precisa fazer. E se você não quiser passar por esse processo sozinha e quiser mudar os teus hábitos, passar por uma recomposição corporal, onde tu perde gordura, ganha músculo e entra numa comunidade de mulheres que quer o mesmo que você, cogite clicar no link da descrição e conhecer o método Minutri, um método que vai te ajudar a atualizar a sua memória metabólica de forma natural e com comida boa. Tem tudo explicado no link aqui embaixo. Gente, faltou alguma dica aqui? Coloca aqui nos comentários porque eu quero muito saber se tem alguma dica simples, mas eficiente, que transformou tudo aí pra você, até pra gente apoiar outras mulheres nessa missão. Se você gosta dos vídeos por aqui, não esqueça de ativar a notificação e se inscreve para mais de nutrição.